meninas, tudo bem com vocês? Espero que todas estejam bem e estejam em casa, tá? Na aula de hoje a gente vai estar aprendendo esfumado diagonal. Conforme vocês viram nas aulas passadas, a gente aprendeu também vários estilos de esfumado. Aprendemos cut, aprendemos esfumado em cera noiva, o olho preto, smoking glue. Na aula de hoje eu misturei um pouquinho de cada para vocês aprenderem mais um pouquinho e treinar mais um pouco. Então vocês podem ver que tem o esfumado alongado, que ele vem para fora, tem o diagonal, temos o semi-cut e temos a fitinha branca e o nosso delineado infinito que a gente já aprendeu na aula lá na Jump, lá na escola. Então tem um pouquinho de cada, é para vocês treinarem bastante, para pegar mais prática. Pode mudar os tons, tá? Se não tiver esses não tem problema, mas eu quero que vocês treinem. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim, manda lá no grupo que a professora responde, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da make, eu amei o resultado. E o brilho, eu utilizei aquele que a gente ganhou da Madame Lolita, lembra? Então vocês podem fazer em outro tom. Eu vi que umas meninas receberam o tom de cobre, marrom, faz em tons de marrom, vai ficar lindo também. Então espero que vocês tenham gostado e vamos para a aula. Essa sou eu respirando fundo para que o outro olho fique igual. Mas vamos começar então. Primeiro eu vou aplicar o corretivo da Ruby Rose, o L1, em toda a minha pálpebra. E logo em seguida eu vou estar pegando a esponjinha e dando leves batidinhas para uniformizar esse corretivo. Antes de começar a aplicar a sombra, eu vou fazer uma caminha com pó banana abaixo do meu olho, para não correr o risco de manchar minha pele na hora que eu for aplicar a sombra. A primeira sombra que a gente vai utilizar é um tom de berinjela, ele não chega a ser um roxo muito escuro. Então eu vou utilizar essa cor da paletinha Catarina Rio e um pincel de esfumar menorzinho. Eu vou dando leves batidinhas e aplicando, depositando essa sombra na minha pálpebra, para não correr o risco de manchar, porque eu estou com o meu corretivo ainda molhado. Então eu vou pegando aos poucos a sombra e vou aplicando devagarzinho. E percebam que eu estou aplicando a sombra na diagonal, porque esse vai ser o nosso esfumado, na diagonal. Logo em seguida eu pego um pincel de esfumar maior, mais fofinho, para estar esfumando essas bordas. Então aqui a gente vai estar fazendo esfumado diagonal e alongado ao mesmo tempo. Então percebo que eu estou trazendo essa sombra para fora, em direção ao couro cabeludo. Então eu vou esfumando as bordas e vou esfumando a lateral, fazendo esse esfumado alongado. Percebam que eu não subo muito a sombra, porque a gente precisa aplicar outra cor acima para dar o efeito de transição. Então, não leve essa sombra até próxima à sobrancelha, né? Eu volto novamente com a primeira sombra e com o pincel menor e deposito mais um pouquinho da sombra para ficar mais forte ainda e dar mais ênfase no esfumado diagonal. Eu acabei deixando praticamente o vídeo aqui sem edição para vocês verem que eu volto com outro pincel, vou esfumando. Então, assim,
Tenham paciência, vai devagarzinho. Na hora vai parecer que tá manchado, que tá muito marcado, mas aos poucos, vocês esfumando, vocês vão conseguir tirar essa marcação, tá? Então, não tenham pressa e vão fazendo com calma. Eu volto novamente com a primeira sombra e vou marcar só o meu côncavo. Eu vou criar um cut para depois a gente vir com o corretivo e ir recortando, tá? Então, a gente só vai marcar o côncavo agora. Agora, pra gente tá fazendo a nossa transição, eu vou usar essa cor da paletinha da Gudurana. Ele é tipo um tom de rosa, mas com fundo meio avermelhado. Então, eu vou utilizar essa cor para fazer a nossa transição entre a primeira e a sombra. Então, aos poucos eu deposito e já vou fazendo movimentos de vai e vem, mais arredondados. Novamente, eu volto com a primeira sombra, deposito mais produto, marco mais o meu côncavo para tirar um pouquinho da marcação e também ter mais profundidade ali na área da nossa sombra, onde tá diagonal e na parte do nosso côncavo. Então, aplico mais um pouquinho, vou esfumando as bordas para não ficar marcado, faço bem devagarzinho. Agora eu vou vir com o corretivo e um pincel língua de gato para tá fazendo o nosso semi-cut. Eu vou fazer o mesmo esquema que eu já ensinei para vocês, eu aplico o corretivo na minha pálpebra, olho para cima e ali eu vou ter a marcação da altura do meu cut.
Agora, para potencializar o nosso branco, eu vou utilizar o Clau. Utilizo o mesmo pincel língua de gato, só limpo um pouquinho. E vou aplicar só no início, para ficar mais branquinha a nossa sombra. Muito importante que depois que vocês fizerem o recorte do cut, vocês devem vir com a esponjinha e retirar o excesso. Se tiver corretivo e aplicar a sombra, vai manchar e vocês não vão conseguir esfumar. Vou vir com o pincel para depositar sombra, e a minha sombra branquinha da Bitar tá quase acabando, tadinha. Vou ter que comprar outra, e vou depositando só no início do nosso olho. A nossa próxima sombra vai ser um tom de salmão, que também tem na paletinha da Ludurana. Ela vai ficar bem bacana na nossa transição do roxo. Então, percebam o efeito que dá na hora que eu aplico no meu olho. Agora eu vou estar aplicando o amarelo e laranja entre o salmão, tá? Sim, eu vou fazer uma misturinha dessas duas cores, que vai dar uma transição muito bacana na cor do salmão, tá? Eu aplico só um pouquinho, não é muito, tá?
finalizadas as sombras, agora eu vou aplicar o nosso glitter. Então, eu vou vir com a colinha de glitter. Eu já coloquei na plaquinha ali o nosso glitter, ele tem uns floquinhos, ele tem uns glitter mais finos, alguns mais grossos, então é bem bacana. Peguei também o pincel para estar aplicando, mas agora a gente vai ter que ter muito cuidado na hora de colocar a cola, tá? A gente vai aplicar também na diagonal. E uma coisa que eu quero falar pra vocês é que eu devia ter aplicado só mais pra cima, não ter aplicado muito aonde eu ia passar o delineado, porque eu tive um probleminha depois em alguns glitters ter ficado, eu tive que ficar tirando um por um. Então, vocês não precisam aplicar muito rente à base dos cílios, pode aplicar mais pra cima. Agora vamos para o delineado infinito. Então, eu vou utilizar o meu delineador em gel, vou usar o diluidor também e um pincel fininho. Lembrando que eu sempre pego o produto e deposito um pouquinho na minha mão. E agora vamos rezar que dê tudo certo e que fique igual ao outro olho.
Para esfumar o final do nosso delineado infinito, eu vou utilizar a sombra preta da Vult. Vou voltar com o nosso primeiro pincel que a gente aplicou o roxo, que é menorzinho, então eu tenho mais precisão e vai depositar melhor no meu olho. Agora eu vou fazer a fitinha branca, então eu utilizei a tinta da Color Make também, e o mesmo pincel que eu utilizei para fazer o delineado infinito eu vou utilizar para fazer a fitinha branca. Então eu vou ter bastante cuidado, vou sempre ficar olhando no outro olho para ver se tá igual, tentar não engrossar, porque se engrossar já era, tem que tirar toda a maquiagem e refazer. Então com bastante cuidado vocês vão fazendo, vão depositando, aplicando bem pouquinho o produto, e vão reaplicando se necessário.
Logo em seguida, depois que eu finalizar a fitinha, eu vou estar aplicando os cílios postiços e eu já vou estar com a minha parte inferior dos olhos pronta. Eu acabei, acho que não clicando para gravar, mas eu apliquei o primeiro roxo que a gente utilizou e preto, e esfumei unindo com o nosso esfumado alongado. Agora eu vou fazer a aplicação dos cílios postiço. Eu já tinha aplicado a cola e deixado secar um pouquinho. Então, eu pego meus cílios e vou direcionar para o centro do meu olho, tá? Coloco bem no centro e depois colo as extremidades. Agora eu vou utilizar a pastinha para sobrancelha para estar corrigindo. Eu não consigo mais utilizar sombra para corrigir, mas a gente também tem aulas voltadas só para sobrancelha e nessas aulas eu também ensino como corrigir com sombra, tá? Mas é costume meu, eu não consigo mais utilizar sombra, então eu só utilizo a pastinha. Então eu aplico, eu diluí um pouquinho a pastinha, pego um pouquinho do produto, deposito um pouco na minha mão, tiro o excesso e vou corrigindo primeiramente a parte inferior dela e depois a parte superior. Então, eu deixei bem completinho o vídeo, o passo a passo aqui pra vocês e qualquer dúvida é só vocês me pedirem. Vou aplicar a máscara de cílios para unir os meus cílios com os cílios postiço. Acho que praticamente todas sabem como aplicar. É bem simples. Eu tento passar bastante produto para unir de uma vez e deixar bem pretinho. E as minhas caras também aplicando na parte inferior é demais. Quem não faz careta, né?
Agora eu vou aplicar o batom mate da Ruby Rose. Não lembro agora o número de cabeça, mas eu vejo pra vocês e posto lá no grupo. Eu não sei se alguma de vocês tem dificuldade em aplicar batom. Se alguma de vocês tiver, manda mensagem lá no grupo, que aí eu tento fazer um passo a passo melhor ou mais próximo, tá, da tela, pra vocês poderem ver bem. Esse foi o resultado da nossa aula de hoje. Eu amei o resultado, amei essa maquiagem, a cor, o glitter, amei tudo. Uma pena ter que tirar, né? A gente não pode sair, mas fazer o quê? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam reproduzir em casa. Qualquer dúvida, manda uma mensagem lá no grupo e não esqueçam de mandar as fotinhos e vídeos. Então, beijos e até a próxima aula!